Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Projeto Vidas, missões transculturais nos 4 cantos do mundo, atravessando fronteiras. É um enorme prazer, mais uma vez, estou aqui para trazer uma mensagem para vocês, meus amigos internautas, que por um acaso, eventualmente, acompanham o meu canal, são inscritos ou não são, e se quiserem inscrever voluntariamente, é um imenso prazer acompanhar o nosso trabalho missionário voluntariamente. Meu nome é Rubens de Oliveira, gostaria de deixar uma breve palavra para você na manhã desse dia 21 de junho de 2023, para o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 25, a seguir, diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, verso 6, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Vamos pular para a primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim, versículo 26 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha que coisa linda isso, meus irmãos. Deus, ele teve esse cuidado, todo esse cuidado especial de ocultar as coisas aos sábios, aos instruídos, né? Mas revelou aos pequeninos, ou seja, aos humildes, os humildes perante o mundo, ou seja, perante aos instruídos, os capacitados, que são os homens naturais, que não podem compreender a grandeza de Deus, mas Deus revelou isso que estava escondido nos mistérios para os seus escolhidos, para os humildes. Por isso que lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele aqui mostra que a graça, pela graça, ele fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, nem de mim, nem de você, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, esses mistérios que o Senhor mostra aqui, que foi alcançado, a salvação que foi pela graça, é um dom de Deus, não vem de obras, mas sim é pela fé. Foi dado a quem? Aos pequeninos, aos humildes, aos leigos, às pessoas que não têm escolaridades, não é? Então, essa sabedoria não é humana, não depende de capacidade humana, né? De conhecimentos humanos. Porque toda sabedoria, aprendizado humano, diante da sabedoria, da grandeza de Deus, se torna irrelevantes para o conhecimento de Deus. Por isso que nós lemos aqui na carta de Coríntios,
no capítulo 1, versículo 6, primeira carta de Coríntios, fala que Deus ele ocultou isto, inclusive, para os nobres, né? Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, ou seja, não aqueles que nasceram em berço de ouro, né? Que carregam um sobrenome importante da realeza, né? E das famílias tradicionais no Brasil, no São Paulo, ou tradicionais pelo mundo afora, da realeza, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas aqui no verso 27 diz assim, ao contrário, pelo contrário, olha só, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então Deus ele trabalha na contramão. Ele não precisa de pessoas capacitadas, ele não precisa de homens já sábios, de intelectuais, de homens com gabaritos ou que coleciona diplomas. Não, Deus não precisa disso. Deus trabalha com as pessoas humildes, simples. Ele capacita, ele pega as pessoas incapazes, leigas, simples, e faz dessas pessoas homens capazes, mulheres capazes. Porque ele não trabalha com as ferramentas humanas, ele não trabalha com a capacidade humana, ele não precisa disso. Mas se você tiver, ele aperfeiçoa aquilo que você tem. Porque a salvação, ela é de graça. Ela é a salvação, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8, né? É um dom gratuito de Deus. A graça é um dom gratuito de Deus. É um favor imerecido de Deus. Ou seja, não precisamos fazer nada. Eu e você não merecíamos isso. Mas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então Deus ele pegou nós do jeito que éramos, pessoas indoutas, incapazes, mesmo aqueles que tinham conhecimento humano, mas não serve para Deus, não serve para a obra de Deus, para o reino de Deus. A sabedoria humana nada pode, nada, ela é irrelevante, entendeu? E Deus ele transforma o que você já tem em ferramentas para o reino de Deus. E isso é maravilhoso. E para nós isso é um privilégio. E eu quero deixar claro isso para você na manhã desse dia, que você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Porque quem era eu antes de conhecer a graça de Deus? Antes de conhecer o reino? Não era nada. Talvez nem aqui estaria vivo hoje para estar falando com você, como você também não estaria do outro lado me ouvindo. Ou você não estaria no meio da sua família, ou você não seria a pessoa que você é hoje, se não fosse essa misericórdia de Deus que nos alcançou. E ele deixou de lado os inteligentes, os intelectuais, os doutores, deixou de lado os sábios e entendidos, e nos escolheu, nos deu essa honra, e nós devemos ser gratos a ele por isso, gratos sempre a ele por tudo isso. Esse é o favor imerecido de Deus. E por isso nós devemos, por essa razão e muitas outras razões, por muito mais outras razões, só o fato de você estar respirando, vivo, de você hoje tem uma família, tem um emprego, tem uma casa para morar, tem um salário, não é? Goza de boa saúde, tem um automóvel para andar e muito mais ainda Deus dá. Isso tudo é favor imerecido de Deus, ou seja, misericórdia de Deus. Então você tem que agradecer de que forma? Levando adiante isto, transmitindo isso, levando para frente, pregando, anunciando, falando do amor de Cristo, que tudo aquilo que Deus fez por você pode fazer também pelo próximo, pelo o faminto, pelas pessoas que estão desabrigadas, desamparadas, que estão sendo mutiladas, os chamados de as que estão à margem da sociedade, marginalizados, que vivem, aqueles que são os invisíveis, que não são enxergados, são as sociedades improdutivas, que inclui os que estão lá na sarjeta, na Cracolândia, nos presídios, né?
na comunidade, no tráfico e na prostituição e assim por diante. Esses são os chamados os invisíveis, né? Esses são os marginalizados, sem oportunidades. Mas Jesus dá uma oportunidade para essas pessoas. Jesus tem interesse, porque eles são os que foram excluídos. Deus deixou tudo isso para nós. Deus nos escolheu. Para essas pessoas também fazem parte desse projeto de Deus. Porque Deus, ele ocultou aos sábios, aos instruídos, aos intelectuais, são os nobres, né? Os nobres de nascimentos, né? Os homens importantes, porque eles não precisam, eles acham que eles já são sábios, já têm todo o conhecimento. Eles desprezam as coisas de Deus. Mas Deus, então, por eles desprezarem, por eles rejeitarem, Deus nos escolheu. Escolheu a mim, escolheu os marginalizados que estão na beira do caminho, sem oportunidade. Então, por isso devemos levar adiante esta palavra. Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, por isso, nós temos que servir ao próximo, através da nossa vida, através daquilo que Deus fez por mim e por você. Forte abraço, fique na paz do Senhor, um prazer enorme. Canal Projeto Vidas, missões transculturais nos 4 cantos do mundo, atravessando fronteira. É um prazer enorme falar com você. Fique na paz do Senhor, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.